Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Gilmar Marcel. Estamos aqui agora na parte 2 do nosso desenho, né? Nós vamos fazer essa coloração aqui agora que vocês estão vendo. Olha que desenho lindão, cara. E é isso que eu vou ensinar pra vocês. Tá vendo esse desenho aqui, ó, esse desfoque de fundo? Até isso aqui você vai aprender nesse tutorial. Todas as dicas necessárias para você deixar esse desenho bonitão, tá? Então se você é novo, tá chegando aqui agora, não tá entendendo nada, a primeira parte está no primeiro comentário fixado, tá? Que eu vou ensinar você a desenhar completinho e também vou ensinar você a fazer essa coloração que eu acabei de te mostrar. Então você já sabe, né? Inscrito fiel, já deixa um gostei, se você é novo também deixa um like aí para fortalecer, beleza? Isso aqui merece demais porque me deu muito trabalho de fazer esse desenho. Foram mais de 3 horas só para poder fazer esse tutorial para você, beleza? Então você sabe que dá muito trabalho, né? Além da edição e tudo mais. Sem muitas delongas, né? Vamos logo lá para o nosso tutorial que tá muito bom, insano, sensacional. Vamos lá. Dá uma olhada nessa Ania da Giovanetti. Agora se liga nesse Tândido do Iago. Olha que massa esse desenho da Neire. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Beleza, e vamos lá, moçada, começar a coloração. Legal demais esse nosso desenho, hein? Vou dar umas dicas super massa aqui agora, cara. Primeiro, né, começando com lápis de cor preto. E a gente vai trabalhar o fundo do desenho primeiro, tá? Se a gente fizer esse fundo do desenho primeiro, tudo vai ficar um pouquinho mais fácil, digamos assim, beleza? Por quê? O fundo do desenho, para mim, é o que dá mais trabalho de fazer, certo? Bom, como vocês podem ver, eu vou fazer o seguinte, eu vou demarcar bolinhas, tá? Bolinhas de forma aleatória mesmo, você pode fazer da forma que você quiser, certo? Essa técnica funciona para se você fizer bolinhas, se você fizer quadrados, você pode usar até sua criatividade ou fazer no estilo que eu fiz, certo? Aqui na base do Zoro eu fiz algumas bolinhas, tá? No caso elas estão esticadas, né? São elipses no caso, e aí eu vou fazer o seguinte, depois que eu fiz elas, depois que eu demarco todas essas bolinhas, eu vou fazer o preenchimento de fundo, né? Que é o preenchimento com o lápis de cor preto, beleza? Então eu vou simplesmente pegar e fazer o preenchimento. Não vou fazer nada mais além disso, por enquanto, só o preenchimento mesmo, tá? Então vamos lá. Para a parte do Luffy, eu vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés das bolinhas serem no formato elipse, eu vou desenhar elas um pouco mais redondas, tá? É como se o Luffy tivesse um fundo diferente do fundo do Zoro, entendeu? Então eu faço bolinhas mais arredondadas do que mais esticadas, como eu fiz na do Zoro. E eu vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou escolhendo as partes, né? Só observando aí algumas partes que eu quero fazer. E o mesmo processo de fazer a pintura de fundo, tá? Aí eu vou pintando, preenchendo toda a base do fundo do desenho do Luffy, certo? Uma técnica que eu deixo para vocês aí para ficar bacana de você fazer o preenchimento do fundo é você trabalhar com duas camadas. Você passa uma camada primeiro com lápis de cor preto, né? Não precisa forçar tanto ele, e aí depois você volta com lápis de cor e faz uma outra camada, certo? Aqui na base do Sanji agora eu vou fazer um pouco diferente também. Ele vai estar misturado, vai ser mesclado, né? Entre bolinhas um pouco mais redondas e bolinhas um pouco mais esticadas, entendeu? Então você faz aí como se fosse um terceiro fundo até um pouquinho diferente, tá? Então o Sanji vai ser a mesma coisa. Você desenha, você escolhe a quantidade de bolinhas que quer fazer e faz aí o desenho. Eu aconselho não fazer tantas bolinhas, tá? Porque a gente vai trabalhar um efeito desfoque aqui no desenho. Então não faz muitas, tá? Faz algo um pouco maior mesmo para não ficar tão difícil de fazer depois. Bom, depois que a gente faz todo o preenchimento, vamos começar aqui agora pela base do Sanji. Vamos gerar o efeito que vai gerar justamente o desfoque do desenho, né? Então aqui no caso eu vou começar o seguinte, ó. Eu vou pegar cada uma dessas bolinhas, eu vou fazer um efeito degradê. Como assim? Ela vai partir de fora para dentro, tá? Toda a base ao redor das bolinhas elas vão estar um pouco mais escurecida. Quando eu vou pintando, que vai gerando em direção ao centro da bolinha, eu vou deixando uma leveza mais no lápis. E aí ele vai gerar esse esfumado aí, né? Esse efeito de degradê. Vai ficar bem esfumadinho e assim você já vê
que só por fazer essas etapas a gente já consegue perceber, né, que o desenho ele vai ficando desfocado, cara, só por ter deixado ele esfumado assim, tá? Então aqui é só você fazer com calma. Eu demorei demais para fazer isso aqui, eu passei quase 1 hora só fazendo essa parte aqui do desenho, tá? Esse fundo preto com essas bolinhas desfocadas. Então, faz devagar, faz tranquilo, que eu tenho certeza que você vai conseguir um resultado bem legal, certo? Possa ser até que você consiga um resultado até melhor do que o meu, beleza? Aqui eu estou dando só as orientações para você poder fazer no seu desenho. Então eu faço todo esse desfoque, todas essas bolinhas, né, desfocadas agora nos 3 desenhos, né, nos 3 personagens, beleza? E veja como o fundo já vai ficar legal só por esse destaque, né? Bom, agora que a gente já desfocou todas as bolinhas, a gente vai fazer o seguinte. Cada um deles vai ter um fundo de uma cor diferente. O Zoro eu vou usar um verde chamado verde folha. A gente vai simplesmente preencher todas essas bolinhas com cada uma das cores. Na parte do Zoro eu vou pegar o verde folha e vou fazer o preenchimento. E veja que quando eu preencho, eu passo um pouquinho para fora das bolinhas. É como se eu estivesse gerando agora um desfoque ao contrário, né? Aquele esfumado ao contrário. Ao invés do esfumado ficar só por dentro das bolinhas, com a própria cor verde eu vou fazer o esfumado por fora. Mesma coisa com o Luffy. O Luffy eu vou usar o vermelho, vou fazer o preenchimento completo das bolinhas e vou passar um pouquinho afora, né? Misturando um pouco mais com o preto que está fora das bolinhas, tá? E aí vai deixar um desfoque legal. Vai ficar parecendo como se fosse várias luzes de fundo, né? Só que elas estão bem difusas, elas estão bem desfocadas, tá? E na base do Sanji eu uso um amarelo para fazer o fundo, certo? E aí vai ficar o mesmo efeito, né? O mesmo destaque, vai ficar muito bonito. E veja que você olhando bem assim, quando a gente completa o desenho, realmente parece que são luzes lá no fundo, né? Desfocadas. Fica com um efeito muito bonito, tá? Eu espero que você consiga fazer esse efeito aí do mesmo jeito que eu consegui, porque eu tenho certeza que você conseguindo vai ficar muito bom. Então não esquece também que eu tenho um curso de desenho onde eu ensino a fazer esse tipo de coisa e várias outras coisas sobre coloração e desenhos, né? Eu ensino o desenho do básico ao avançado junto com uma coloração muito bonita, com aulas gratuitamente atualizadas, tá? Toda vez que eu atualizar, você não vai precisar pagar mais nada. Tem grupo para alunos também. Primeiro o link aí da descrição ou no comentário fixado para se tornar meu aluno e eu te aguardo lá, beleza? Bom, agora que a gente já terminou o fundo, vamos começar a coloração dos personagens, tá? Eu vou começar com o preto, vou pegar o lápis de cor preto novamente e vou fazer uma base aqui nessa parte da roupa do Sanji, tá? Nessa parte da roupa de dentro, né? Fazer uma base de preto, beleza? Logo em seguida, eu venho com o vinho. O vinho ele vai ser a base escurecida da roupa do Luffy, ou do Luffy não, né, cara? Do Sanji, certo? Esse vinho aqui, ele é primordial para você poder fazer, tá? Você tem que ter o vinho. Se você não tiver, não tem problema também. Usa o vermelho escuro. Já o vermelho escuro é necessário ter, tá? Para você poder fazer um efeito legal, certo? O certo é o vinho, mas o vermelho escuro ele vai suprir isso também. E mais para frente eu vou falar por quê, beleza? Depois eu venho com o marrom, vou preencher essa basezinha de dentro aqui que a gente fez os primeiros detalhes, né? Vai ficar bacana. E logo em seguida eu vou vir com o vermelho escuro. Aqui eu vou fazer o preenchimento nessa parte que eu deixei branco, ó, onde é a roupa vinho dele. E aí você vai me dizer, ah Gilmar, mas eu já fiz a roupa com vermelho escuro. Eu uso o que agora? O vermelho claro? Não, se você usou o vermelho escuro para fazer onde tem o vinho na roupa, deixa ela toda completa de vermelho escuro, tá? Porque depois a gente vai melhorar essa coloração aí. No caso, com o lápis de cor preto, que é o que a gente vai fazer agora. O lápis de cor preto, ele vai meio que fortalecer esse sombreamento, tá vendo? Ó, eu vou passar por cima aqui da cor vinho. No caso, você vai usar o vermelho escuro, né? Você passa por cima, demarcando a sombra, tá? Deixa a sombra demarcada para você passar o preto por cima de leve, não força tanto para não escurecer tanto, mas somente para dar uma mistura legal e bacana no desenho, tá?
Logo em seguida nós podemos agora trabalhar aqui na parte do Sanji a caveirinha dele. A caveirinha dele não tem tanto detalhe, lembrando que as caveirinhas, os únicos detalhes delas serão, né, no caso aqui essa do Sanji, vai ser os talheres que são prata, né, são cinza no caso. Eu estou usando um cinza para poder fazer essa base dos talheres, tá? Estou preenchendo aí os talheres tudo certinho. E o preto para a parte dos olhos e o nariz, certo? Então não tem mais nada além desses dois destaques, beleza? O resto da caveirinha vai ficar branca aí, vai ficar normalzona mesmo, tá? Para fazer a pele do Sanji é o seguinte, eu vou usar um bordô, certo? E eu vou fazer o sombreamento dele, tá? Se você não tem esse bordô, embora ele é uma cor muito comum, em caixa de 24 cores já tem ele, certo? Você pode usar o marrom mesmo, tá? Mas o bordô é melhor para a parte de pele do Sanji, certo? Então vou demarcar aqui todo o sombreamento, né? Vou olhar certinho, vou observar certinho toda a parte que for sombreamento, eu vou desenhar o sombreamento e vou fazer o preenchimento com esse bordô. Em seguida, para preencher toda a base da pele, eu vou usar o rosa claro, tá? Aqui não tem segredo nenhum, é só a gente preencher mesmo com o rosa claro que vai ficar bacana. Para o cabelo do Sanji eu vou usar duas tonalidades. A tonalidade de sombra vai ser o canela, que vai representar aquela parte mais escurecida na base do cabelo, que vai ficar muito bom se a gente usar o canela mesmo, tá? Vai ficar legal demais, certo? Então você passa o canela aí marcando, também fazendo a mesma coisa. Você demarca a sombra e faz o preenchimento na base do cabelo do Sanji, certo? Logo em seguida você vem com o amarelo e faz o preenchimento total aqui do cabelo do Sanji, que vai ficar bacana também, beleza? Então aí veja só como ficou legal o nosso desenho. E bom, aqui temos a primeira parte encerrada do desenho, né? O primeiro personagem a ser pintado foi o Sanji, tá? Lembrando que na base do cigarro dele, na ponta do cigarro, nos cantos da boca e na parte de cima do olho, eu passei o cinza também e eu esqueci de falar aqui para vocês, tá? Veja que tem uns cantinhos ali feitos de cinza, beleza? Só umas demarcaçõezinhas de sombra. Vamos para o Luffy agora. Para fazer o Luffy eu vou começar pelo cabelo, né? Aqui no caso eu vou fazer o preenchimento total do cabelo, só que eu vou deixar alguns destaques de iluminação. Eu tinha começado já preenchendo tudo, né? Mas aí eu percebi que se eu colocasse uma iluminação no cabelo do Luffy também, ficaria legal, né? Já que os outros também terão luz e sombra, tá? Então eu vou destacar aqui a parte luminosa, não vou pintar onde vai ser iluminado, né? Por enquanto, e o restante eu vou só preencher com lápis de cor preto e vai ficar bacana demais. Lembrando que eu aproveito o preto também para poder fazer a base dos olhos da caveira, né, do Luffy, que vai ser a parte de preenchimento padrão para as 3 caveiras e vai ficar muito bacana. Para aproveitar, finalizar logo a caveira do Luffy, eu vou pegar um amarelo aqui, no caso é um amarelo bem escuro que eu tenho, e vou fazer o preenchimento aqui dessa base do chapéu na caveirinha, tá? Veja que vai ficar legal. E é só isso, cara. Por enquanto é só isso na base do Luffy, né? Agora vamos terminar a parte do personagem. Eu vou voltar com o mesmo cinza que eu usei ali na parte do Sanji e vou fazer o preenchimento aqui dessas partes luminosas do cabelo do Luffy, né? Juntamente com o preenchimento logo após, né? Um sombreamento na base dos dentes do Luffy, tá? Vai ser as únicas partes que a gente vai trabalhar com esse cinza aqui no personagem. Para a pele do Luffy eu não vou usar o bordô, eu vou usar um marrom, certo? Assim eu vou conseguir uma tonalidade diferente na pele dele, tá? Então o marrom ele vai servir para ser o sombreamento, só que tem um porém. Se você olhar certinho, eu não estou forçando o marrom, eu estou só demarcando e fazendo um preenchimento de boa, né? De levezinho, tá? Depois eu vou fazer toda a basezinha aí de rosa claro, certo? Aí é só você usar o rosa claro e fazer o preenchimento aí completo agora da parte do Luffy. Então o que acontece? Com o rosa claro, primeiro eu faço o preenchimento da sombra, eu misturo com o marrom e depois eu faço o preenchimento base da pele do Luffy. Aqui na base do chapéu dele eu vou usar o mesmo efeito que eu fiz para o cabelo do Sanji, né? Eu vou pegar o canela, vou fazer como sombreamento para a parte do chapéu, tá? Vai ficar bacana, só que vai ser na parte de fora. Tem a parte interior do chapéu também, que no caso eu vou usar um marrom para poder fazer como sombreamento, tá? Eu já deveria ter feito quando eu estava fazendo a base da pele, mas eu vou fazer ali no chapéu agora e também na base da roupa, tá? Por dentro ali da parte do pescoço, beleza?
vai ser a base que a gente vai usar marrom no desenho agora, tá? Logo em seguida eu venho com aquele mesmo amarelo que eu disse que é um amarelo bem forte, bem escuro. Ele é um pouco mais forte do que aqueles amarelos normais, né? E aí eu vou fazer o preenchimento da base do chapéu completa, juntamente com aquele lacinho que prende o chapéu que está ali na base da roupa e esse capim que ele tá aí na boca também, né? Esse gravetinho que ele tá na boca também, tá? Então tudo aí eu vou usando o amarelo para fazer o preenchimento. Logo em seguida eu venho com o vermelho e agora aqui a gente já finaliza o desenho do Luffy, né? Fazendo a base da roupa dele de vermelho, tá? Pronto, aqui agora não temos mais detalhes no Luffy, vamos para a parte final do desenho, que é o Zoro. Para poder fazer o Zoro, eu vou começar primeiro pela base da caveira também, né? Eu vou pintar essa partezinha da espada dele, que a espada tem uns detalhes de preto. Em seguida eu vou fazer a base do olho também, né? A base de baixo da espada, tá? O nariz, enfim, tudo que for de preto aqui na base da caveirinha, eu já vou cobrindo e já vou fazendo o preenchimento, né? Principalmente a touca dele e o olho também, tá? Aí é só fazer o preenchimento que vai ficar bacana. Depois que a gente preenche, eu continuo com o preto e eu vou fazer um destaque ali na espada, na boca do Zoro, tá vendo? Vai ficar legal. Agora eu posso vir com outra cor, né? Que no caso vai ser o cinza. Esse cinza é o mesmo para todos os detalhes, tá? Não estou trocando o cinza, eu estou usando sempre o mesmo cinza para todos os detalhes. Então eu vou fazer os detalhes aqui na base da espada, né? Detalhe de dentro da base da espada. Uns detalhes dos dentes do Zoro também. Uma base no olho do Zoro também, e também temos o sombreamento da espada, né? Não só essas partezinhas das formas geométricas aqui, também vamos usar o cinza para fazer o sombreamento dela, certo? E aí eu vou fazendo o sombreamento completo nessa parte de baixo, que gera o relevo, e também nessa parte das costuras, né? Das dobras, vou deixando um sombreamento bem legal. Para a parte da pele do Zoro vai ser a mesma coisa que a gente fez com o Sanji, tá? Eu vou usar aqui o bordô, só que a única diferença é que na parte do Zoro eu meio que forcei um pouquinho mais o bordô, tá? Então vou demarcar todo o canto de sombreamento aqui que eu vejo pela referência. Vou fazendo todas as sombras necessárias aqui para o desenho, que no caso do Zoro ele tem muita base de sombra na pele, porque ele tá sem a parte da camisa, né, sem a parte da roupa de cima. Então ele tá só base de pele aqui mesmo, não tem roupa na base do Zoro, né? Por enquanto eu vou deixar ali, né? Eu vou voltar com aquele mesmo amarelo que eu usei no Luffy e no Sanji, tá vendo? E eu vou fazer uns destaques aqui da base da espada, né? Na caveira e também a espada normal do Zoro, tá? Só que tem um porém, quando eu ia fazendo aquela divisa ali, aquela proteção do cabo e a lâmina, né? Eu decidi vir com o canela e fazer um efeito mais clarinho, né? Mais de sombreamento no caso, certo? Então vou fazer o sombreamento ali com canela e depois eu volto com o amarelo, né, para deixar um destaque aí mais bonito e faço o preenchimento por cima desse canela. Assim o canela vai ficar um pouco mais amarelado e vai dar uma tonalidade mais legal também ao desenho, tá? Logo em seguida, eu posso vir agora com rosa claro e fazer toda a coloração da pele do Zoro, que vai ser a mesma coisa do Sanji, né? Só que nesse caso aqui, eu forcei menos do que a pele do Sanji, tá? Então veja só, a única diferença da pele do Zoro para o do Sanji é que na sombra eu forcei mais o lápis, no Zoro, no Sanji eu deixei mais um pouco de boa. Na parte de preenchimento da pele, eu forcei um pouco mais no Sanji e no Zoro eu deixei um pouco mais de leve também, tá? Aqui eu vou usar um verde, agora o verde normal mesmo, né, para a parte do cabelo do Zoro, tá? Esse verde ele vai servir para fazer o sombreamento. Eu não vou forçar muito porque não há necessidade de forçar muito esse verde, tá? E logo em seguida eu venho com o verde folha, né, que é o mesmo verde que eu usei aí para a base do fundo, né, para essas bolinhas do fundo, e eu vou passar por cima do sombreamento e também pelo preenchimento final aqui do desenho, tá? Então veja que vai ficar legal desse jeito, beleza? E é isso aí, pessoal, terminamos aqui o nosso desenho. Veja que foi um desenho trabalhoso, um desenho difícil, mas que fica muito bonito, do nosso trio monstro aí do One Piece, e cada um com sua bandeirinha. Foi um fanart aí muito legal, com várias dicas de fundo desfocado, né? Então se você quer aprender mais comigo, se inscreve no meu curso online, que eu tenho certeza que você vai ver as aulas lá e vai aprender demais, vai evoluir muito nos seus desenhos, tá?
é só me dar essa chance de se tornar o meu aluno. Clica no primeiro link da descrição e vai lá conhecer minha proposta. A parte 1 desse desenho está no comentário fixado aí para vocês. Outros desenhos do One Piece também tá no comentário fixado, tá? Tá uma playlist lá para vocês. Valeu, muito obrigado e até a próxima!